Capítulo 14. O esqui, puxado pelos dois tigres imensos, se aproximou de uma imensa torre. A localização era no centro de diversas casas rústicas. Axel havia passado por elas ao ser conduzido e continuava observando a arquitetura alienígena. As construções eram à base de bambu, cipós trançados, madeira e palha. Eles haviam acabado de sair de uma praia, onde moravam os moicanos, e estavam caminhando agora em uma floresta que tinha diversas trilhas abertas. As casas que via se espalhavam pelo caminho, mas com uma arquitetura própria e original, que era difícil para um ser acostumado a viver em metrópoles urbanas consentir. De fato, as casas se complementavam à natureza em que estavam inseridas. Elas não destruíram a região natural ao redor, elas se complementavam a ela. Até mesmo o desenho da luz do sol parecia ter sido levado em consideração na forma com que aquelas construções eram feitas, e tal artifício se tratava de uma ciência exata. O detalhe da arquitetura mais impressionante, contudo, era que as casas normalmente se expandem em uma base vertical, e ainda que existam construções de vários andares, uma cidade se expande na horizontal. Aquela cidade não. Que lugar é este, moicano? Axel perguntou com olhos arregalados. Esta é Temícera, lar das elfas amazonas. Aquela cidade se expandia na vertical, e era isso que impressionava. Suas casas eram conectadas por rampas e pontes, feitas com cipós e madeira, além de sistemas de grossas cordas e poderosas roldanas que levavam objetos de um lugar a outro. Vultos caminhavam de um ponto a outro, saltando feito gatos, quando necessário, mas com agilidade, leveza e confiança que um mico tem ao saltar por uma floresta. E então Axel reconheceu os vultos. Eram elfas. Além delas, crianças elfas que, quanto mais alto se podia observá-las, mais lembravam pássaros. Mantendo seus voos, abriam os braços e flutuavam junto ao vento. O esqui continuava sendo puxado pelos tigreses, e aquilo estava desesperando a Axel, que queria parar para observar melhor aquela maravilha. Parar um pouco, até mesmo parar para sempre. Em alguns pontos ele percebia mulheres, elfas, pararem junto a janelas e pontes para observá-lo passar puxado pelos felinos e escoltado pelo moicano. De vez em quando, de acordo com o humor do vento, algumas árvores se retorciam como se o saudassem, e folhas e flores caíam pelo caminho que ele percorria como se fossem ali arremessadas de propósito. E assim, ele era conduzido cada vez mais profundamente dentro daquelas trilhas de floresta, e cada vez mais engolido em meio àquela cidade alta que crescia para cima, a ponto dos olhos serem limitados para enxergar seu fim. O que é aquilo? Uma prisão? Ele perguntou, observando a torre que se aproximava e para onde parecia que ele estava sendo levado. A morada de Sua Majestade, onde será recebido, aquela é a Torre de Vidro. A Torre de Vidro. Era uma torre desenhada, esculpida, precisa. Era gorda, larga, imensa. De longe, parecia que sua construção era feita de metal, mas a Axel não poderia dizer nada de concreto. Possuía muitos andares e muitos vitrais. Na base e ao redor dela havia moicanos armados a postos, com outros tigreses presos entre correntes grossas. Determinados andares possuíam sacadas e varandas, onde também havia guardas moicanos, e havia muitas plantas, raízes que se estendiam ao redor da torre e se posicionavam entre vitrais, gárgulas e outras estátuas de seres fantásticos e desconhecidos. Mais sacadas e mais janelas. As folhas tinham uma coloração metálica e contribuíam para a conclusão antecipada do príncipe sobre a construção. O coração pulsou mais rápido conforme a entrada ia se aproximando, e era bom mesmo que pulsasse. Moicanos colocaram lanças na vertical, e aquilo pareceu um sinal de permissão. Os dois tigreses, seguindo a orientação do moicano que os trazia as rédeas,
passaram pelos moicanos sentinelas e entraram trazendo o estrangeiro. Do lado de dentro era bem mais quente do que do lado de fora, muito mais quente, o que justificava as diversas janelas e aberturas para passagem e ventilação. O Nunca era uma terra extremamente quente, mas estar na torre de vidro por dentro era como estar socado em uma colossal armadura completa em pleno calor de batalha incessante. O moicano, em suas poucas vestes, não parecia se importar. Havia uma escadaria em espiral, e foi ali que os tigreses pararam. 2 elfas estavam a postos, ao lado de Lirath, irmã da princesa. O veículo parou, e o índio disse ao príncipe: "Siga com as senhoras." A Axel já estava descendo daquele maldito esqui, quando o moicano lhe segurou o ombro e o fez olhar para ele. "Somente olhe para qualquer uma delas nos olhos quando elas falarem com você. Nunca comece uma conversa. Espere que elas o façam. Nunca observe, espie ou mostre desejo pelo corpo de nenhuma delas, a não ser que elas assim o desejem. Refira-se a elas pelo termo senhora e sempre mantenha seu tom baixo, do tom com que elas se referirem a você." A Axel estava boquiaberto. Nunca, mas nunca mesmo em uma história de vida como príncipe real alguém havia ordenado que fosse tão submisso em relação a outro ser humano, ainda mais a mulheres. Aquelas eram regras de um jogo que ele não conhecia, e mais do que isso, nem mesmo imaginava existir e coexistir. As elfas vestiam túnicas claras, com sandálias e cabelos amendoados, que alternavam a parte central lisa e as laterais trançadas. Os olhos eram claros, em tonalidades rosadas, e o cheiro que vinha delas lembrava a de colônias trazidas do Oriente como especiarias raras por marinheiros mercantes aos portos ocidentais. A beleza de um ser como aquele transpassava o conceito de beleza e feiura, pois não existia feiura no Nunca. Sua arquitetura era imponente, suas cidades exuberantes, sua torre de vidro magnânima, seus homens moicanos perfeitos, suas elfas amazonas indescritíveis. Os rostos eram mais ovais do que os das mulheres humanas, mas cada traço era muito mais fino. Os olhos, os narizes, os lábios que formavam a boca, tudo era um conjunto de sensibilidade extrema e sutil, que parecia desenhado com uma caneta tinteiro por um artista obcecado. E havia as orelhas. As orelhas eram diferentes das orelhas das crianças elfos. As das elfas cresciam para cima. Nelas, a parte onde mulheres prendiam brincos é que não existia e se grudava à orelha em si, enquanto a parte de cima crescia em diagonal, e era ali que era enfeitada com argolas coloridas. As elfas o guiaram para o outro andar daquela torre, após alguns lances de escadas e corredores. Por dentro, a arquitetura mostrava-se muito mais complexa do que parecia a princípio observando-se de fora. Havia escadarias que levavam a corredores que possuíam outras escadarias que levavam a outros corredores. Do alto, sabe-se lá de onde, ecoava por toda a torre um som lírico e transcendental, produzido pelas cordas de uma harpa poderosa. Algumas vezes, uma voz igualmente onírica cantava canções em linguagens esquecidas, que lembravam óperas e mantras. Fosse o poderoso acorde da harpa, fosse a extasiante voz lírica, qualquer um dos sons arrepiava, e arrepiava mesmo. A Axel Branford caminhava por aqueles corredores arredondados ainda atordoado. Era como se houvesse sido arremessado em outra dimensão. Era como se alguém obrigasse um ser humano a esquecer tudo o que ele havia conhecido como realidade e passasse a concretizar sonhos que antes lhe eram efêmeros, exatamente como apenas semideuses seriam capazes. Não havia realmente um único elfo adulto naquele lugar. Crianças elfas de vez em quando passavam pelas vidraças flutuando, mas mesmo os índios moicanos resumiam-se aos seus lugares como guardas ou sentinelas, e jamais tiravam os olhos do horizonte, ou o que quer que tivessem de vigiar. Jamais olhavam para elas, jamais lhe dirigiam a palavra, jamais. Ele tentava não olhar diretamente para as 2 senhoras que lhe conduziam, ou para qualquer uma das outras elfas que iam cruzando seu caminho e que olhavam diretamente para ele, mas era difícil seguir o conselho à risca.
Elas vestiam roupas de musselina, um tecido com torção elevada, feito de seda muito fino, leve e transparente. Definitivamente era muito, muito difícil seguir as orientações do moicano, principalmente em determinados ângulos em que a luz do sol penetrava com delicadeza e complementava as curvas de beleza e graça de corpos oníricos. Tudo o que elas faziam era dotado de leveza. Quando caminhavam, caminhavam leve. Quando falavam, a voz era sutil. Quando lhe tocavam, o toque era terno. Não havia embrutecimento em nenhum suspiro, em nenhum desenho de luz, em nenhum gesto de menor ou maior grandeza. Havia infância, ou o mais próximo disso. Havia juventude, havia até mesmo maturidade, mas era curioso que não havia velhice. O tempo em Temícera, ou melhor ainda, o tempo em todo o nunca, corria diferente, porque trazia uma bagagem histórica, mas nunca olhava para trás. E enquanto cada ser permanecesse com tais características dentro de si, ele pertenceria àquele lugar. Quando não mais... Alteza. Uma das elfas tocou as costas de Aexel, e o toque mais pareceu uma descarga elétrica. O príncipe virou-se e a olhou nos olhos, sem saber se isso seria permitido ou não. Senhora? A segunda elfa também o tocou, e o toque pareceu dotado das mesmas condições. Você não vai precisar delas, príncipe de Arzalon. À frente dele havia uma banheira com água perfumada com ervas. Da água saía vapor, denunciando a temperatura agradável. Aexel imaginou o quanto deveria estar sujo e com cheiro ruim, e se sentiu mal. Havia uma roupa que parecia seda e lembrava uma veste cerimonial. Na verdade, era uma veste cerimonial. E ele entendeu. Ele permitiu que as senhoras elfas lhe tirassem as roupas sujas e entrou na banheira de água quente. O aroma era agradável, a temperatura ideal. As duas elfas cuidavam dele naquele banho e passavam ervas por suas costas, que impregnavam nele um cheiro bom. Banhavam-no naquela água, mas não da forma e intenção o que uma mulher faria com um amante, mas muito mais como uma mãe faria com um filho, ou uma bruxa com uma iniciada. Na realidade, Aexel percebeu que a forma como as duas o tratavam mais lembrava a forma com que um dono age quando banha seu cão do que qualquer outra que poderia pensar. Já Lirate apenas o observou, mas mais como se estivesse se certificando de que as elfas estavam cumprindo corretamente seu papel. Quando ele saiu da água, sentiu o corpo e o espírito mais leve e vestiu a roupa cerimonial. Para ele, a roupa lembrava vestes femininas, mas é difícil se utilizar conceitos próprios quando se comparam culturas estrangeiras. Afinal, culturas não se medem com sinais de mais ou de menos. Que tecido é este, senhoras? Ele perguntou da maneira mais formal que conseguiu, e elas compreenderam bem suas intenções sinceras. É chifon, respondeu Lirate. É bem agradável, mas me lembra vestes femininas. O tecido causava uma agradável sensação térmica junto à pele e era tão leve e fino que se tornava extremamente apropriado para um local quente e bem ventilado como aquela torre-castelo. Faz sentido, mas estamos em uma terra governada por mulheres. Logo, o único que mantém um sentido de masculinidade nesta terra é nosso elfo-rei. Espero que um dia possa me juntar a ele. Você irá. As três começaram a conduzi-lo para fora da área de banho. Aexel, ainda encantado com a leveza do tecido, perguntou. Mas desculpe pela pergunta que soará como a ignorância de um estrangeiro, mas gostaria de entender como o homem governa uma sociedade de mulheres tão independentes. As três pararam e olharam para ele, sem poder dizer se havia censura ou compreensão no olhar. O elfo-rei não governa nunca porque é homem. Perdoe-me se passei esta falsa impressão de machismo, afinal, não fora a isso que quis me referir, senhoras. Digo, nem mesmo existem elfos crescidos aqui, não é verdade? Apenas um, apenas o elfo-rei. Então, é aí que questiono e gostaria de entender o que o faz especial.
especial ao ponto de ser o único crescido, especial ao ponto de conquistar o respeito e a liderança de uma sociedade de mulheres que não se dobram nem mesmo a índios fortes e bem treinados. O que o faz especial é ele ser o Elfiampan, insistiu Lirate. A Axel se perdeu no Erdin, sem compreender o final da frase. Compreensível. Não tinha em sua mente conhecimento suficiente daquele assunto para que a intenção daquela frase fosse traduzida para algo que pudesse entender. Senhora, poderia traduzir de uma forma intencionalmente mais clara em Erdin o que significa tal expressão na língua élfica. Em sua língua, príncipe, ele seria o elfo tocado. A Axel, enfim, compreendeu algum sentido. Entendo. Pan significa tocado? Mais do que isso, mas acho que em sua língua isto seria o mais próximo. A elfa continuou. Pan seria um ser tocado por uma força superior. Pen seria um ser tocado por mais de uma. E o elfo-rei foi tocado por uma força superior? Na verdade, por mais de uma, e por isso ele é o atual Pendragon. O queixo de Axel quase se estatelou no chão. Ele foi o escolhido após Arthur? Sim, e é por isso, e não por seu sexo, que ele governa nunca. A Axel ainda era surpresa, deslumbre e estupefação. E quando irei conhecê-lo? Ele perguntou em uma voz fraca. Agora,